Olá, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o irmão Lindenberg e estou trazendo para vocês esse material. Deixa eu puxar aqui um pouquinho o zoom, que é um material muito importante, tá bom? É um material que vai ajudar você, leitor, estudante da Bíblia, a pesquisar assuntos extra-bíblicos e assim aprender e crescer mais na graça e no conhecimento. Esse material é um material do teólogo e professor Leonardo Andrade, e o título do material é Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, tá bom? Esse material eu comprei ele recentemente. Eu ainda não li esse material, eu dei só uma pequena pesquisada nele, porque eu ainda estou estudando uma outra obra, mas assim que eu terminar essa outra obra, eu vou estudar esse material. Irmãos, a maioria dos temas que a Bíblia nos apresenta, existe particularidades que o texto, o contexto, ele não explica. Então, fica praticamente impossível a gente entender a Bíblia nos seus conceitos linguísticos, geográficos, culturais, pela Bíblia, ok? Para nós aprendermos essas outras coisas que norteiam o texto bíblico, a gente precisa de materiais como esse aqui, que vai nos auxiliar nesse entendimento, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui está o Leonardo Andrade, tá bom? Aqui está todo o currículo dele, certo? Seus cursos, o preparo acadêmico que ele tem, tá bom? O Leonardo Andrade, eu cheguei a conhecê-lo em alguns grupos de WhatsApp de debate. Eu não sabia que ele era escritor, sabia que ele é professor de grego, mas eu não sabia que ele era também escritor. E assim, então, quando eu fiquei sabendo que ele era autor de obras e ele tinha essa obra, eu rapidamente comprei. Eu também sou inscrito no canal dele e parece que ele vai lançar mais duas obras aí de cunho exegético. Já está também na minha lista de compra, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são os temas que essa obra maravilhosa vai tratar. Nós temos aqui no capítulo 1, tempos e estações, vida, o ciclo da vida nos tempos bíblicos, alfabetização de letramento, funeral e sepultamento, o serviço pastoral e o cuidado com as ovelhas. Isso aqui é interessante porque eu já andei dando uma pincelada e vai trabalhar com a questão de Davi, porque eu já ouvi algumas pessoas comentarem que Davi, ele estava cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos dele estavam em casa, ele estava cuidando das ovelhas, e eu já tinha ouvido alguém comentar que Davi era fruto de incesto, que Davi era desprezado pela família e por isso que ele estava cuidando das ovelhas. Mas dentro da cultura, o costume do povo de Israel era que o filho mais novo cuidasse das ovelhas. Não tem nada a ver com o fato de Jacó desprezar o filho, de Davi ser produto de incesto, como eu já ouvi algumas pessoas comentarem, tá bom? Então, muitas pessoas, por não conhecerem a cultura da época, os costumes do povo de Israel, acabam aí cometendo esses erros, né? Então, nada melhor que um material desse para te auxiliar nesse entendimento, tá certo? Festas e celebrações nos tempos bíblicos, cultivo e a colheita de grãos, casas e construções, profissões e ocupações nos tempos bíblicos, música e cânticos nos tempos bíblicos. Só tema interessante, só tema importante para se estudar. As características das cidades nos tempos bíblicos, animais de tração e animais domésticos, vestes e ornamentos pessoais,
religiosos nos tempos bíblicos, alimentação nos tempos bíblicos, viagens marítimas, a coleta e distribuição da água na Palestina, atletismo grego e o entretenimento romano, aspectos da sociedade judaica nos tempos antigos, armas e guerras. E no final, referências biográficas. Uma letra muito boa, uma letra muito confortável de se ler, ok? Além disso, esse material tem gráficos, tem imagens também, como aqui, ó, o calendário judaico, tá certo? E tem gravuras, tem bastante gravuras em preto e branco, que isso é muito importante também numa obra cultural. Tá bom, meus irmãos? Então, eu ainda não li, só dei uma pesquisada, mas já indico esse material, certo? Como eu falei, entender assuntos extrabíblicos é importante e muitas vezes, na maioria das vezes, é impossível entender se não tiver um material desse aqui para auxiliar. Por exemplo, aqui ele traz uma explicação sobre o porquê que a mulher de Jacó levou consigo os ídolos de Labão. Eu já vi alguns pregadores comentar que Jacó era idólatra, que a mulher era idólatra. Tem nada a ver, irmão. Se a pessoa não tiver conhecimento dos costumes culturais dos tempos da Bíblia, a pessoa vai ficar enchendo linguiça, falando groselha, como eu já ouvi muitos pregadores aí falar sobre a questão de Davi, dele ser o filho mais novo e estar cuidando de ovelhas, é porque ele era produto de um incesto, era desprezado, tal. E também a questão da mulher de Jacó que levou os ídolos, os néfilins, do seu de Labão, certo? Então já ouvi algumas pessoas dizer que era porque ela era idólatra. Não tem nada a ver com isso. A cultura, ela vai mostrar, ela vai ensinar, mostrar para você, leitor da Bíblia, estudante, o porquê desses acontecimentos que a Bíblia não traz uma explicação. Então, se a Bíblia não traz uma explicação, nós temos que recorrer a esse material que vai, com certeza, enriquecer o nosso conhecimento. Tá bom? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.